Olá a todos! Neste vídeo vou esboçar o gráfico desta função f de x igual ao logaritmo neperiano de módulo de x ao quadrado menos e ao quadrado. Para conseguirmos isto, vou seguir estas 4 etapas. Então, começamos por determinar o domínio desta função. O domínio é definido pela condição módulo de x ao quadrado menos g ao quadrado maior do que zero, uma vez que não há logaritmos de números negativos nem de zero. Bom, mas isto equivale a x ao quadrado menos e ao quadrado diferente de zero. Ok? Ou seja, x menos e vezes x mais e diferente de zero. Bom, e isto acontece se e só se o x é diferente de e x também tem que ser diferente de menos e. Portanto, o domínio da nossa função d, ou d índice f, é igual ao conjunto R, excepto os pontos E e menos E. Vamos indicar aqui esses pontos, menos E e E. Portanto, a função não está definida nestes dois pontos. Agora, vou determinar os zeros da nossa função. A linha B, f de x igual a zero. Significa que o ln de módulo de x ao quadrado menos e ao quadrado é igual a zero. Ou seja, o módulo de x ao quadrado menos e ao quadrado é igual a 1, uma vez que o logaritmo de 1 é zero. Bem, mas isto equivale a dizer x ao quadrado menos e ao quadrado é igual a 1, ou então x ao quadrado menos e ao quadrado é igual a menos 1, uma vez que o módulo de 1 é 1 e o módulo de menos 1 também é 1. Bem, continuando, x ao quadrado é igual a e ao quadrado mais 1, ou x ao quadrado é igual a e ao quadrado menos 1. Bem, e por último, vão sair os zeros da função, portanto, o x é igual à raiz quadrada de e quadrado mais 1, ou o seu simétrico, x igual a menos raiz quadrada de e quadrado mais 1. Bem, e agora temos mais x igual à raiz quadrada de e quadrado menos 1, ou x igual a menos esta raiz quadrada, e quadrado menos 1. Portanto, encontramos 4 zeros. Vamos designar por z, f, o conjunto dos zeros da função. Portanto, temos aqui 4 pontos. Vou começar por colocar o mais pequeno, o mais negativo, se assim quiserem. Portanto, é este que está aqui. Menos
raiz quadrada de e quadrado mais 1. Este aqui também é negativo, mas está mais próximo do zero, está bem? Menos raiz quadrada de e quadrado menos 1. Agora este é positivo, raiz quadrada de e quadrado menos 1. E o maior de todos é este. Raiz quadrada de e quadrado mais 1. Notem que este número é um pouco maior do que e. Uma vez temos aqui este 1. E este é um pouco menor do que e. Uma vez temos aqui menos 1. Então, eu vou assinalar aqui no referencial os zeros da função f. Portanto, o maior de todos é a raiz quadrada de e ao quadrado mais 1, que é então maior do que e. O menor é o seu simétrico, é menos raiz quadrada de e quadrado mais 1. Bom, e depois temos aqui raiz quadrada de e quadrado menos 1, que é, como disse, um pouco menor do que e. Então, está assim aqui mais ou menos. Raiz quadrada de e quadrado menos 1. E o seu simétrico, que estará mais ou menos aqui, menos raiz quadrada de e quadrado menos 1. A função não está definida neste ponto, nem neste, e o gráfico passa nestes 4 pontos. Ok? Então, vamos continuar e agora pretendemos os intervalos de monotonia e os pontos de extremo. A linha C, f de x igual ao ln de módulo de x ao quadrado menos e ao quadrado. E isto é igual ao ln de x ao quadrado menos e ao quadrado se x ao quadrado menos e ao quadrado for maior do que zero. F de x é igual ao ln de menos x ao quadrado mais e ao quadrado caso x ao quadrado menos e ao quadrado seja negativo. Esta condição aqui equivale a x ao quadrado maior do que e ao quadrado. Aplicando raízes quadradas, temos módulo de x maior do que e. Por outro lado, esta condição significa que x ao quadrado é menor do que e ao quadrado, ou seja, módulo de x menor do que e. Bom, segue que f' de x é igual, portanto, vamos derivar aqui este logaritmo, 2x sobre x ao quadrado menos e ao quadrado se, portanto, módulo de x maior do que e. Significa que o x é menor do que menos e, ou então o x é maior do que e. Agora, a derivada do ln de menos x ao quadrado mais e ao quadrado é menos 2x sobre menos x ao quadrado mais e ao quadrado. Portanto, aqui, se x pertence ao intervalo aberto de menos e a e. Convém notar que este
denominador é positivo, uma vez que x ao quadrado menos g ao quadrado é maior do que zero, está bem? Por outro lado, aqui o denominador é também positivo, uma vez que o x está neste intervalo, ou seja, x ao quadrado menos g ao quadrado é negativo. E, portanto, o seu simétrico é positivo também. Ok? Portanto, a derivada anula-se apenas para x igual a zero, que está neste intervalo. Vamos construir uma tabela de sinais. Aqui está, então, menos infinito. A função não está definida no ponto menos g. A derivada anula-se no zero, como disse. Depois, o ponto E também não faz parte do domínio, nem da função, nem da derivada. E agora vou colocar aqui mais infinito. Ok. Aqui temos a função derivada e por baixo f. A derivada anula-se para x igual a zero. A função não tem significado no menos g e no e, nem a derivada. Se x for maior do que e, isto é positivo, portanto, aqui a derivada é positiva. Se x for menor do que menos g, isto aqui é negativo, portanto, este quociente continua negativo, daqui é negativo. Agora, se x está entre 0 e e, isto é negativo e, portanto, o quociente também é negativo. Portanto, aqui a derivada é negativa. Se x for negativo, portanto, se x está entre menos g e 0, isto vai ser positivo. O numerador é positivo. E esta fração continua positiva. Portanto, aqui é mais. Portanto, a função decresce de menos infinito a menos g. Depois, cresce de menos g a 0. A seguir, decresce, é decrescente. E depois volta a crescer. Portanto, temos aqui um ponto de máximo. Ok? Já agora, f de 0. F de 0 é o logaritmo de e ao quadrado, que dá 2. Portanto, aqui temos um 2. Portanto, mais uma vez, a função é decrescente nos intervalos de menos infinito a menos g e de 0 a e. E é crescente nos intervalos menos g a 0 e de e a mais infinito. Sempre intervalos abertos. Ok? Por último, vamos ao sentido da concavidade e os pontos de inflexão. A linha D. Vamos recorrer à segunda derivada. Portanto, tínhamos f' de x igual de onde resulta que f duas linhas de x é igual, portanto, a derivada do numerador é 2 vezes o denominador, x ao quadrado
menos e ao quadrado menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Bom, e isto dá 2x² menos 4x² é menos 2x ao quadrado menos 2e² sobre x ao quadrado menos g ao quadrado ao quadrado. Portanto, isto se x for bastante grande em módulo. Melhor dizendo, se módulo de x for maior do que e. Quando x está entre menos g e e, a segunda derivada, aliás, vai ser, portanto, a derivada do numerador é menos 2 vezes o denominador e agora menos o numerador, portanto, menos 2x, vezes a derivada do denominador, que é menos 2x, sobre o denominador ao quadrado. Bom, e isto dá mais 2x² menos 4x² dá menos 2x² e menos 2e² sobre menos x ao quadrado mais e ao quadrado ao quadrado. Portanto, isto se módulo de x for menor do que e. Reparem que o quadrado de x ao quadrado menos g ao quadrado é igual ao quadrado do seu simétrico. Por isso, podemos escrever simplesmente isto, menos 2, que multiplica por x ao quadrado mais e ao quadrado sobre x ao quadrado menos e ao quadrado ao quadrado. Ok? Portanto, e isto para todo x pertencente a R, excepto o menos g e o e. Ok? Portanto, o que nós observamos é que, então, a segunda derivada, f duas linhas de x, é menor do que 0 para todo o x, em R, excepto estes dois pontos. Significa que o gráfico tem sempre a concavidade voltada para baixo. Bom, então, não há pontos de inflexão. Vou agora, com base na informação obtida, traçar o gráfico da nossa função. Portanto, a função é decrescente de menos infinito a menos e e depois crescente de menos g a 0. Vamos ter qualquer coisa deste tipo. Aqui a função vale 2, f de 0 é igual a 2. Esta função é mesmo par, portanto, bastava-nos pensar no gráfico para x maior do que 0, ou para x menor que 0, é indiferente. Quando x está próximo de menos g ou de e, esta diferença está próxima de 0. Como temos aqui um módulo, para x perto de mais ou menos e, este módulo está próximo de 0, mas é um número maior do que 0. Está bem? Portanto, o logaritmo de 0 mais é menos infinito.
ok? Portanto, temos aqui duas assíntotas verticais. Por outro lado, se x for muito grande, f de x é parecido com o ln de x ao quadrado, ou seja, 2 ln de x. E, portanto, a função vai para mais infinito quando x tende para mais infinito e também quando x tende para menos infinito. Mas é um crescimento muito lento, uma vez que se trata de um logaritmo. Bom, ficamos então por aqui. Vemo-nos num próximo vídeo. Fiquem bem.